Queria perguntar para vocês uma coisa nessa noite. Quantos de vocês já tiveram num momento na vida que você olhou para a situação e falou assim, olha, ou Deus faz um milagre, ou eu não saio dessa situação. Eu já estive em muitos momentos assim na minha vida. Na nossa caminhada é assim, né? Às vezes nós enfrentamos situações que a gente pensa assim, olha, se Deus não intervir nessa causa, eu não sei se eu vou sobreviver, não sei se eu vou conseguir. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus especialista em causas impossíveis. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Quero te dizer nessa noite que você pode ter esperança. Você pode confiar no Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 12. Vamos ler. Do 12 ao 16. Amém, irmãos? E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e orava. Amém? Lucas, quando quando fala desse milagre de Jesus, nós encontramos esse milagre nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que Lucas, sendo médico, ele fala algo muito interessante que nos outros evangelhos não fala. Lucas fala que esse homem estava coberto de lepra. Então, ele era leproso da cabeça aos pés. E a lepra, irmãos, naquela época, não era uma doença comum. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela praticamente assinava antecipadamente um atestado de óbito, porque não tinha cura. A religião judaica não curava, o sacerdote não curava, a medicina não curava. Então, quando qualquer pessoa era diagnosticada assim, olha, você está leproso, era como se ela começasse a partir dali não viver mais, mas morrer dia após dia, apodrecendo, definhando, a sua carne apodrecia. Dependendo do estágio da lepra, já dava-se para ver os ossos da pessoa, o músculo. E essa pessoa era retirada do seu convívio, ela era jogada num lugar isolado para não contaminar as outras pessoas. Era uma situação deplorável, triste, impossível de se resolver. Parecia impossível, mas quando nós encontramos com o Senhor Jesus, não tem nada impossível que o nosso Deus não resolva. Eu posso dizer para você, eu não sei, talvez, o que se passa na sua vida. Talvez diante do problema que você vive hoje, você pode virar para a situação e pensar, é impossível. Para esse problema não tem solução. Mas nós servimos um Deus que pode e deseja nos curar. Nós servimos um Deus que cura, um Deus de amor, um Deus misericordioso. E Jesus, eu queria que você meditasse comigo sobre essa situação desse homem. É interessante que o Evangelho, eu acho que de Mateus, se você ler essa passagem, Jesus cura esse homem logo depois que ele
prega o sermão da montanha. Então, Jesus tinha pregado para uma multidão, tinha falado aquele sermão mais lindo da Bíblia, e logo na sequência ele encontra esse homem doente. E a lepra era uma doença progressiva, não tinha cura. Eu anotei algumas coisas aqui. Era progressiva, era incurável, ficar leproso deformava, a carne apodrecia, não tinha vida. Quando era descoberta, a pessoa era retirada, e ali ela esperava o tempo passar para morrer. E esse homem, como Lucas fala, ele estava com o corpo coberto de lepra e já no estado avançado da doença. Mal cheiroso, cheio de trapos, porque as feridas fediam muito. Então, eles pegavam aqueles panos, né? E eles cobriam o seu rosto, o seu corpo, para esconder a lepra, a doença, as feridas ensanguentadas. E Jesus, sem nenhum preconceito, se aproxima daquele homem, nesse estado, para curá-lo, para trazer esperança para ele. Porque Jesus faz isso com a gente. Jesus poderia olhar para mim, para você e falar assim, não, está ruim demais. Mas o Senhor, Ele se compadece da gente todos os dias, independente do estado que nós nos encontramos. Talvez o meu pecado e o seu pecado esteja mal cheiroso aos olhos do Senhor. Mas Ele ainda, sim, olha para mim e para você com um olhar de misericórdia. Em alguns casos na Bíblia, a lepra era, na maioria das vezes, a lepra era considerada como um castigo de Deus. Deus se irou com aquela pessoa e, de uma forma de punição, a pessoa estava leprosa. Então, quando você olhava para um leproso, as pessoas poderiam pensar, pecou contra Deus. É um castigo de Deus. E eu anotei algumas coisas, 3 casos para os irmãos, só para ilustrar mesmo, tá? De pessoas leprosas na Bíblia. Rebelião, que foi Miriam, que rebeliou contra Moisés, na passagem lá do Mar Vermelho. Miriam revoltou lá com Moisés, Deus falou, beleza, revoltou? Toma lepra para você aprender. Mentira, no caso de Geazi, que era o companheiro de Eliseu, e no caso do rei Urias, orgulho. Deus quis que ele ficasse leproso. Então, a lepra, naquela ocasião, ela tinha uma conexão muito próxima, muito íntima do pecado. E eu notei algumas coisas muito importantes que eu queria que você associasse a lepra ao pecado. A lepra, ela apodrece mais profundo do que a pele. Então, ela entra mais profundo do que a pele. O pecado, da mesma forma. O pecado, quando ele vem na nossa vida, ele não vem de forma rasa. Ele vem nas nossas entranhas para nos destruir. A lepra separa. O pecado, de igual forma, nos separa do amor de Deus. Nos separa do Senhor. A lepra insensibiliza. O pecado, da mesma forma. Quando a gente está em pecado, nós ficamos insensíveis à voz de Deus. Nós não conseguimos ouvir, nós ficamos com nossos ouvidos fechados, com nossos olhos fechados, porque o pecado nos deixa insensível. A lepra deixa cicatrizes. O pecado deixa cicatrizes, gente? Demais. Demais. A lepra, essa aqui eu anotei, eu fiquei, Jesus, é verdade. A lepra é uma doença contagiosa, ela contamina. O pecado contamina ou não contamina? Quando a gente começa a andar com pessoas que pecam, que fazem coisas que desagradam a Deus, automaticamente nós começamos a fazer aquelas mesmas coisas, né? Coríntios fala isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, assim como a lepra contamina, o pecado também contamina. E, por último, a lepra mata. E o pecado também nos mata. Porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então, nós devemos olhar para esse homem nessa situação. Ele estava perdido. Ele estava sem solução na medicina, sem solução na religião, mas ele foi até Jesus. Jesus é o único
que pode curar não somente a nossa lepra, a nossa doença exterior, mas Ele pode nos curar da lepra, Ele pode curar o nosso corpo e Ele pode livrar a nossa alma do inferno. Ele é o único que pode nos dar a vida, não somente do corpo, mas também da nossa alma. E é por esse Jesus que você está aqui hoje. É esse Jesus que você adora, que você louva, que você cultua, que pode te livrar, que pode te sarar da sua lepra física e da sua lepra espiritual. Eu preciso ser curada todos os dias, querido. Eu preciso me achegar diante do Senhor todos os dias, como esse homem se achegou. E é interessante no versículo 12, se você acompanhar comigo, diz assim, olha, a parte B do versículo fala assim, olha, um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se. Aquele homem chegou humilde diante de Jesus. Ele chegou reconhecendo quem Jesus é. E às vezes eu erro nisso. Porque às vezes eu chego diante do Senhor apenas cheia de pedidos. Talvez pedidos vagos, vãos, que só diz respeito a mim. Deus é a minha cura. Deus olha para o meu problema. Senhor, olha para a minha situação financeira. Deus, olha como que eu estou perdido. Mas aquele homem, ele podia chegar diante do Senhor pedindo, Deus, olha esse corpo. Olha como eu estou, olha as minhas feridas. Olha essas chagas. Eu estou apodrecendo. Não. Ele chegou diante do Senhor, Jesus, reconhecendo quem Ele era, o soberano Deus. E ele prostrou-se diante do Senhor e apenas o adorou. Às vezes nós precisamos disso, irmãos. Às vezes nós precisamos pedir menos para o Senhor as coisas que nós queremos e nós precisamos adorar mais, nos prostrar mais diante dEle. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. O Senhor conhece a sua dor. O Senhor sabe o que você sofre. O Senhor sabe das suas lutas. Talvez nós precisamos adorar mais ao Senhor, prostrar mais diante dEle e o adorá-lo e reconhecer quem Ele é. Ele olha para Jesus e pensa, Jesus pode me purificar. Seja qual for a dor, seja qual for o problema que trouxe você aqui, seja o que for, não sei qual é a sua lepra. Como eu disse para vocês, a lepra mata o corpo, mas o pecado mata o corpo e destrói a nossa alma. Hoje você pode vir até Jesus e encontrar cura para o seu corpo e salvação para a sua alma. Jesus pode fazer isso. Jesus quer fazer isso. O desejo do coração do Senhor é que nenhum de nós se perca. Deus quer e Deus pode te salvar. Mesmo que a situação que você está vivendo hoje, como esse homem leproso, condenado à morte, ele pode parecer impossível. Jesus, Ele é especialista em fazer milagres. O Senhor pode te curar, o Senhor quer te curar. O Senhor Jesus é a resposta que você precisa. Talvez você esteja buscando solução e respostas em outra coisa, em outras pessoas. Quando o Senhor Jesus está diante de você, estendendo a mão e dizendo para você assim, olha, filho, eu quero te curar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Interessante que esse homem, quando ele olha para Jesus, ele não olha para Jesus com a perspectiva humana. Ele diz, Senhor, se tu quiser, tu podes. Ele reconheceu a soberania do Senhor. Ele sabia quem Jesus era. Qualquer médico, qualquer cirurgião, qualquer profissional da saúde, diante de uma situação difícil de enfermidade, não tem as respostas, não tem a solução. O médico dá o diagnóstico, mas quem dá a cura é o Senhor Jesus. Ele é o médico dos médicos, Ele é a cura para nossas vidas, Ele é saúde para o nosso corpo. Só Ele é. Jesus não sabe o que é uma batalha perdida. Irmãos, o que é uma lepra para o nosso Jesus que venceu a morte?
palavra de Deus fala que se nós estivermos no Senhor, ainda que nós estivéssemos mortos, nós viveríamos. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para o Senhor não há causa perdida. Para o Senhor não há problema. Para o Senhor não há causa impossível. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há dor que Ele não sare. Não há tristeza que Ele não cesse. Ele é o nosso Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele pode nos curar. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que não resiste a um coração quebrantado, arrependido. Ele é a cura para nossas vidas. No versículo 13, diz que Jesus, estendendo a mão, Jesus fez uma coisa muito legal. A palavra diz que Jesus tocou nele. Aí, quando eu li, eu fiquei pensando, engraçado, né? Por que Jesus tocou esse homem? Por que ele não fez como os outros 10 leprosos, né? Que ele só de longe falou, seja curado. Jesus tocou naquele homem. Então, quando eu li isso hoje, eu fiquei pensando, por que com esse homem Jesus fez diferente? Isso o Senhor falou para mim, tá, irmãos? Eu queria compartilhar com você. Jesus, Ele se compadece da nossa dor. Quando Jesus toca aquele homem, era como se Jesus falasse para ele assim, olha, eu quero curar muito mais do que as suas chagas, do que a sua lepra. Jesus quer curar a nossa alma. Jesus quer curar a nossa tristeza, nossa depressão, nossa ansiedade, nossa aflição pelo futuro. O que vai acontecer? Jesus quer curar a nossa dor mais profunda. Então, quando Jesus toca aquele homem, e esse tocar aqui, especificamente nessa passagem, não era um tocar de colocar a mão. Nessa passagem específica, o tocar era como se Jesus tivesse abraçado aquele homem e falado para ele assim, olha, eu sinto a sua dor. Eu sei exatamente o que você sente. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Talvez a dor mais profunda que você sente no fundo da sua alma, que você fala assim, olha, parece que ninguém vê, parece que ninguém sente. O Senhor Jesus se compadece e Ele sabe, e Ele quer, e Ele pode te curar nessa noite. Independente do que você sinta, independente de qual é a sua dor, o Senhor Jesus é um Deus que pode, e Ele quer fazer um milagre. Jesus tocou o coração, Jesus tocou aquele homem, e Jesus não curou apenas o seu corpo físico, a sua doença aparente. Jesus curou o coração daquele homem. Jesus curou as emoções daquele homem. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite. É interessante que na religião judaica, se a pessoa tivesse com essa doença, ela era considerada imunda. Então, se você tocava nela, você também ficava imundo. Mas Jesus é maravilhoso, né? Jesus tocou aquele homem impuro. Jesus, com sua pureza, deixou ele puro. Independente da impureza do seu coração. Se Jesus tocar você e você de fato se arrepender, o Senhor Jesus pode purificar você. O Senhor Jesus quer purificar você. É desejo do Senhor Jesus que você seja completamente sarado, que você seja completamente curado. Jesus se compadece daquela situação, daquele homem. E Jesus muda, transforma a vida daquele homem. Porque quando Jesus toca, querido, de verdade, de fato, não tem como você não ser transformado. Alguma coisa em você precisa mudar. Quando nós recebemos, quando nós somos tocados por Jesus. Amém? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu queria dizer para você nessa noite, mesmo que eu e que você, mesmo que nós estejamos num processo de putrificação espiritual ou física, o Senhor Jesus, Ele se importa comigo e com você. Ele quer nos curar. Ele quer tocar as nossas vidas. Ele quer tocar a gente de uma forma suave, como se fosse realmente um abraço. E quando Ele responde para aquele homem, eu quero.
Isso deixa claro para mim a compaixão de Jesus. Jesus, ele é um Deus misericordioso, amoroso. No versículo 13, diz assim, olha, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, seja limpo. E o mais interessante, e logo, imediatamente, a lepra desapareceu dele. Irmãos, olha que milagre maravilhoso. Imagina você estar vendo um homem ali em processo de putrificação, parecendo um The Walking Dead, né? Quem já viu aí o The Walking Dead, que é meio um zumbi assim. Jesus toca nele, Jesus chega perto daquele homem, Jesus se compadece dele, Jesus olha para ele e fala, eu quero, seja limpo. E imediatamente aquele homem fica limpo. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é o dono da vida, ele pode fazer. Como eu disse para vocês no início, quando você recebia um diagnóstico de lepra, era praticamente um atestado de óbito antecipado. A pessoa ficava ali esperando a morte, porque não tinha cura, não tinha esperança para ela. Então, quando Jesus olha para aquele homem, eu quero que você seja limpo, eu quero que você seja curado, podia-se dizer que aquele homem ressuscitou naquele momento. Ele foi curado de verdade. Jesus transformou a vida daquele homem. E Jesus faz algo muito interessante, que ele vira... gente, Jesus é muito engraçado, né? Quando eu fiquei lendo isso hoje, eu falei, Jesus é muito engraçado. Se fosse hoje, seria o contrário. Jesus cura aquele homem, a pele dele fica igual de um bebê. Imagina, um homem mal cheiroso, não pode falar fedendo, não. Mal cheiroso, com a sua pele dilacerada, né? Todo já derretendo. Todo enfermo, Jesus cura ele imediatamente. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ó, aqui, eu te curei, tá? Mas, ó, conta para ninguém. Ô, gente, se fosse eu ia querer sair gritando para tudo quanto é mundo para saber que Jesus tinha me curado. Olha que difícil tarefa. Esse homem imundo, talvez... Quanto tempo ele estava ali isolado da sociedade, isolado dos amigos, isolado da família. Aí Deus libera a cura para ele, ele é curado, fica limpinho. Jesus fala, chute, não conta para ninguém. Vocês acham que ele obedeceu? Não, gente, saiu vazado. Jesus fala para ele assim, olha, você vai sair daqui, não vai contar para ninguém. Você vai lá no sacerdote, vai falar para o sacerdote. Por quê? O sacerdote era uma autoridade. Quando o sacerdote dava um diagnóstico, era o sacerdote que dava o diagnóstico. Está leproso, tira do arraial, manda para a caverna, manda para morrer. Então, quando Jesus fala assim, olha, te curei, não conta para ninguém, Jesus vai protegendo ele. Porque se ele sai doidão falando para todo mundo, as pessoas iam olhar e falar assim, será? Não vou tocar nesse homem, não. Jesus, quando ele cura a gente, ele chancela, ele fala, está curado mesmo. Vai lá no sacerdote, mostra para ele, ele vai ver que você está curado, aí depois sim você conta. Depois você espalha a notícia. O sacerdote precisava ver o que Jesus fez na vida daquele homem. Os mesmos que o condenaram, que deram um diagnóstico de morte para ele, precisava testificar que Jesus tinha curado aquele homem. E Jesus curou, e Jesus transformou, e Jesus pode fazer isso hoje, comigo e com você. E Ele quer fazer isso hoje, nas nossas vidas. E é interessante que, diferente desse homem, né, às vezes Deus faz tantos milagres na nossa vida, e diferente desse leproso, que queria contar para todo mundo, a gente, não fala nada não, para quê, né? Irmão, alguém tem um testemunho para dar hoje aqui na igreja? Falar o que Jesus fez? Parece que Jesus não fez nada com ninguém. Irmãos, se nós pararmos para contar o que o Senhor tem feito com nós, com as nossas vidas, só do Senhor ter nos livrado da nossa alma do inferno, era um motivo de nós todo dia estar aqui, irmão, tem testemunho. Jesus me livrou hoje, glória a Deus. Mas a gente se cala. A gente não quer falar das maravilhas do Senhor. Meu esposo fala uma coisa que é muito verdade. Quando a gente está precisando de um milagre, quando a gente está desesperado, a gente fica doido. Ora, jejua, vai para o monte, esperando o milagre.
Quando Jesus faz o milagre, você já reparou que aquele milagre que a gente orava e clamava 1 ano atrás, Deus fez hoje, ele fica um negócio meio comum? Parece que a gente se acostuma com o milagre. Ah, Jesus fez. Fez mesmo. Irmãos, nós somos ingratos, na maioria das vezes. Fica comum. Hoje, eu lendo isso daqui, gente, nós estarmos aqui hoje, eu sei que, como eu falei anteriormente, para muita gente é uma coisa comum. Ah, passou. Irmãos, mas nós passamos um período terrível que foi a pandemia. Irmãos, foi terrível. Talvez hoje, nós estamos em 2023, está tudo tranquilo. Você consegue ir para o seu trabalho, está tudo normal, a gente já se acostumou. Mas quantos de nós não orávamos desesperadamente, pedindo para Deus acabar com esse vírus? Irmãos, vocês conseguem se lembrar como foi terrível? Mas a gente se acostuma. Quando começou, parecia uma coisa comum. É só uma gripe, é só um negócio nada a ver. Março de 2022, o Ministério da Saúde decreta, é uma pandemia. Vai ter que fechar tudo. Irmãos, nós vivemos dias tenebrosos. A gente ficar recluso em casa. De você querer, eu lembro que a gente fazia reuniões aqui em casa, escondido. A gente combinar assim, cada um deixa o carro num lugar diferente, porque se passar a fiscalização, podem ver que nós estamos reunidos aqui. Irmãos, que coisa terrível que nós vivemos. As pessoas diagnosticadas com Covid, elas iam para os hospitais. Se elas morressem lá, nunca mais você ia ver ela, porque não podia ter um velório. Foi terrível. E a gente orava ao Senhor, Senhor, faz esse vírus passar. Irmãos, você sabe o que é a igreja ficar sem se reunir quase 1 ano? Sem a comunhão dos irmãos, sem um abraço, sem um aperto de mão, sem um cafezinho, cultos online. A gente orava ao Senhor pedindo que tudo acabasse. Acabou. Passou. Aí hoje, não vou na igreja porque não estou afim. A gente se acostuma, irmãos. Os milagres extraordinários do Senhor começam a ser uma coisa comum na nossa vida e não pode ser. Nós devemos celebrar e testemunhar e glorificar o Senhor todos os dias pelo milagre extraordinário que Ele fez. Você está aqui hoje, querido. O Senhor te sustentou até aqui, era para nós estar mortos. Era para a gente estar entregue a Satanás. O Senhor decidiu dar para a gente vida. O Senhor decidiu dar para nós mais uma oportunidade, mais um fôlego de vida. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Deus de amor. E às vezes nós nos acostumamos e começamos a reclamar e ser ingratos com o Senhor. Já estou encerrando. Jesus pode nos curar nessa noite. É o desejo do coração do Senhor. Para o Senhor não há nada impossível. O versículo 15, eu vou ler com vocês para a gente encerrar. Jesus faz uma coisa muito interessante aqui nesse versículo que eu peguei tão somente para mim. Versículo 15. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. 16. Porém, Jesus se retirava para os desertos e ali orava. É interessante porque, antes disso, eu queria que você refletisse comigo no versículo 14, fala assim, olha, ordenou que ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Eu peguei esse testemunho, a cura desse homem sendo testemunho, acontece uma coisa muito legal. Quando esse homem ele se aproxima de Jesus e ele é curado, automaticamente as pessoas começam a conhecer de Jesus através da cura desse homem. E eu fiquei me perguntando nesse dia, o que Jesus fez em mim? O Jesus Cristo que habita em mim, o que eu faço diante da igreja, diante da sociedade, tem
atraído as pessoas para Jesus? O meu testemunho, a minha vida diante do Senhor, como eu sou, no meu trabalho, onde eu vivo, tem atraído as pessoas para Jesus ou tem afastado as pessoas de Jesus? Porque através do testemunho desse homem, muitas pessoas começaram a procurar Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, algo muda na gente. As pessoas olham para você diferente. Tem que olhar para você diferente. Olha a irmã Celina. Irmã Celina diferente. Aquela mulher de tantos anos atrás não é mais. O que aconteceu com essa pessoa? Só pode ser Jesus. E eu quero esse Jesus. Será que o que Jesus tem feito na minha vida tem atraído as pessoas a querer conhecê-lo? Será que eu tenho sido um motivo de atração para as pessoas? Ou as pessoas olham para mim e falam, nem esse Jesus que a Vanessa serve? Nem. Pessoa arrogante? Pessoa mal educada, não trata ninguém? É esse Jesus que ela serve? Entra na igreja muda, sai calada? Não cumprimenta ninguém no serviço, não se relaciona, não conversa com as pessoas, não tem uma palavra amiga, não levanta ninguém? Será que essa pessoa tem Jesus mesmo? Será que a Vanessa tem Jesus mesmo? Ou será que o Jesus que habita em mim é um Jesus que olha, as pessoas olham para mim e falam, puxa vida, olha o que Jesus fez na vida da Vanessa. Que bênção. Eu preciso ser transformada, eu preciso ser curada. Olha como ela foi curada. Olha como ela era e olha quem ela é. Irmãos, Jesus tem que fazer um negócio assim na sua vida. Não tem como nós nos encontrarmos com Jesus, nós temos contato com a palavra de Deus, nós vivermos o Evangelho e nós continuarmos as mesmas pessoas medíocres, sem evoluir nada, sem melhorar nada. Jesus, tem misericórdia. Eu fico doida com Jesus. Senhor, por favor. Hoje é quinta-feira, quarta-feira. Eu acordei, Senhor. Precisa ser um pouquinho melhor. Só um pouquinho, Jesus. Me transforma todos os dias. Me muda, Senhor. Eu não posso ser assim. Qual que é a lepra da minha vida? É a mentira? Qual que é, Senhor Jesus? O que está fedendo em mim que o Senhor não gosta? É o pecado da sexualidade? É a falta de amor? É a falta de compaixão? É a minha língua? É a minha fofoca? O que é, Jesus? O que está fedendo em mim, Senhor? Eu preciso ser curada. Nós precisamos, irmãos, olhar todos os dias e perguntar para o Senhor, porque o Senhor quer nos curar. Ele olha para nós e fala, eu quero te curar. O Senhor quer nos curar. E Jesus, nesse último versículo, eu estou finalizando. Jesus, diante da multidão, Jesus era um pregador. Jesus falava da palavra. Ele estava ali numa missão em Cesareia, naquela região de Israel. Jesus estava diante de uma multidão. Jesus deixou aquelas pessoas ali e foi para um lugar sozinho fazer o quê? Orar. Isso mexeu muito comigo hoje. Porque Jesus sai da multidão. Jesus sai do tumulto. O que é que o Senhor quer ensinar para mim nessa noite, nessa palavra? Que a nossa relação com Deus tem que ser mais importante do que a nossa relação com as pessoas. Vocês entendem? A prioridade nossa é falar mais com o Senhor. E talvez nós erramos nisso. Que nós falamos muito com as pessoas e nos afastamos pouco da multidão para poder orar. Jesus, sendo Deus, Ele largou aquele povo ali e foi orar. A oração, ela precisa vir antes do pregar a palavra. Se nós não estivermos diante do Senhor em oração, com nossos joelhos dobrados, prostrados diante do Senhor, dificilmente nós conseguiremos atender às muitas demandas que vêm diante de nós. Se nós não formos revestidos de poder, de graça, da unção, que só vem através da oração, dificilmente nós teremos poder para, através de Jesus, falar, seja curado. Levanta-te. O Senhor tem cura para você. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar o seu casamento.
se nós não estivermos revestidos de poder, da unção do Senhor, que nós só conseguimos através da oração, dificilmente nós vamos conseguir. Às vezes nós, como pregadores do Evangelho, falta poder porque falta oração. Às vezes falta poder, falta graça, falta unção, porque nós estamos atarefados demais com as nossas coisas e nos esquecemos de orar. Nós corremos demais para lá e para cá e nos esquecemos de assentar com Jesus e ter um momento de comunhão com Ele, de oração com o Pai. Porque é nesse momento onde está só você e Ele, que Ele te fortalece, que Ele cuida de você, que Ele te restaura, que Ele te dá palavra, que Ele renova suas forças, para aí sim, você sair dali e poder, através do seu testemunho, você contagiar outras pessoas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a sua causa impossível. Mas existe um Deus soberano que olha para mim e para você e fala: meu filho, eu quero te curar. Não importa a lepra, não importa quão sujo você está, não importa se você já cheira mal, se o seu pecado já cheira mal diante do Senhor. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele em adoração, em humildade, reconhecendo quem Ele é. E Ele pode curar o seu corpo e Ele pode livrar a sua alma do inferno. Fica de pé nessa noite. Vamos orar. O Senhor Jesus está aqui, amém? Deus é aquele que sara. Deus é aquele que cura. Põe sua mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Nós agradecemos pela tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor sonda os nossos corações. A tua palavra diz que a palavra nem chegou na nossa boca, mas o Senhor já conhece. Nós estamos diante de um Deus poderoso que pode sarar-nos, que pode tirar a nossa dor, que pode ser alívio para o nosso coração. O Senhor quer nos curar por completo, Senhor. O Senhor não quer curar apenas o nosso corpo. O Senhor quer curar o nosso coração, as nossas emoções. O Senhor quer tirar de nós toda ansiedade, Senhor. Todo excesso de futuro, toda preocupação. O Senhor pode fazer isso nessa noite, Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti, porque sabemos que o Senhor sempre está com os braços estendidos, Senhor. Nós te adoramos nessa noite e nós te agradecemos pelo teu grande amor. Muito obrigado, Senhor.